Vamos falar hoje sobre os números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra maiúscula R, que inclui os números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Daqui a pouco vamos falar sobre eles, tá bom? Então nós temos aqui, quando temos a união desses conjuntos, que é representado pela letra U, nós obtemos o conjunto dos números reais, que pode ser representado pela seguinte relação. Está aqui, conjunto dos reais é igual ao conjunto dos naturais, união com o conjunto dos inteiros, união com o conjunto dos racionais e união com o conjunto dos irracionais. Ou lemos, conjunto dos reais é igual ao conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais. Veja os exemplos a seguir para entender melhor o conteúdo. Como eu tinha falado antes, nós vamos agora detalhar cada um desses quatro conjuntos. Primeiro é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é formado somente por números que são iguais ou maiores que zero, ou seja, os números positivos. O símbolo é o N, ok? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito, o infinito. Observe aqui na reta numérica, como é que fica. Nós temos o zero como a origem e vai tendo, e eles vão crescendo os números, ok? O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Os elementos desse conjunto são os números inteiros, positivos e negativos, ou seja, está aqui o zero que fica no centro, eu tenho mais 1, menos 2, mais 2, mais 3, menos 4, mais 5, menos 5, e assim por diante. Na reta, ela vai para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Está aqui o zero, que vai fazer a divisão entre os positivos e os negativos. Esses são os conjuntos dos números inteiros. Vamos agora ao terceiro conjunto, o conjunto dos números racionais. Todo número racional e do tipo AB, com A e B inteiros, sendo o B diferente de zero, fazem parte desse conjunto de números, os naturais, os inteiros, positivos e negativos, decimais, fração e dízima periódica. Exemplo aqui, eu tenho zero, aí eu tenho aqui mais 12, mais 1, mais 1,8, mais 2, menos 1, menos 2,5, menos 3. E aqui nós temos aqui a reta para mostrar esse exemplo. 1 meio, 1, 1,8, 2, antes do zero, menos 1, 2, menos 2,5, menos 3, certo? Eles são os números que eles podem ser escritos em forma de fração, certo? Ok? Sempre a dica está aqui, fração, e também eles podem ser inteiros, tá bom? Vamos ao quarto conjunto, conjunto dos números irracionais. É porque eles são loucões? Não, não, não. Os números irracionais não podem ser representados por uma fração. Olha aqui a diferença dos racionais para os irracionais. Os racionais podem ser representados em forma de fração. Os irracionais não podem ser representados por uma fração. Possuem infinitas casas decimais. Por esse motivo, não apresenta um período. Os números irracionais são considerados uma dízima não periódica. O exemplo está aqui, menos 1,452 milésimos, e assim infinitamente, 1,679 infinitamente, menos 2,345 infinitamente. Então, são números que eles vão... que eles não são representados em forma de fração, eles não são uma dízima, eles são uma dízima não periódica, certo? E eles possuem infinitas casas decimais. Vamos agora falar sobre o diagrama de inclusão. E isso porque nós vamos incluir os conjuntos, certo? O conjunto dos números reais pode ser representado pelo diagrama de inclusão abaixo. Tenho aqui os naturais, certo? Eu tenho os inteiros, eu tenho os racionais e aqui eu tenho os irracionais. Todos eles vão formar o conjunto dos racionais, ok? Então, os irracionais está contido no conjunto dos reais. E o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais, que está contido no conjunto dos reais. Está aqui embaixo, bem definido, ok? Relações aplicadas a conjuntos numéricos. Nós temos aqui 2 pertence aos naturais, 2 é o elemento, e
os naturais são um conjunto. Lemos, 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Relação de inclusão. O símbolo aqui, ó, está contido e não está contido. São utilizados para trabalhar, para relacionar conjunto com conjunto, ok? Então, aqui os naturais está o que? Contido no conjunto dos inteiros. O natural está contido no conjunto dos inteiros. Ó, podemos também representar a relação, está aqui o nosso diagrama, que nós já falamos anteriormente, ok? Então, o que está falando aqui que os naturais estão contidos nos inteiros e o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos inteiros, certo? Então, o dos inteiros está contido nos racionais. Se nós olharmos aqui ao lado, nós teríamos o conjunto dos irracionais. Fechando tudo, seria o conjunto dos reais, ok? Represente as frações a seguir na forma decimal, certo? Dá uma pausa aí no vídeo e faça o cálculo dessas frações, ok? Voltando agora, nós vamos representar esses números, essas frações na forma decimal. Ou seja, eu vou dividir 3 por 8. Só que 3 é menor do que 8, então 0 no quociente e no dividendo eu coloco um 0. Aí vai ficar, eu tenho 30 dividido por 8. Então, se eu fizer 8 vezes 4 dá 32, então vai ser o 3. 3 vezes 8, 24. 24 para 30, faltam 6. Só que o 6 ainda é menor do que o 8, então acrescento um 0 aqui do lado do 6 e vou fazer 8 vezes 8, 64. 64 é maior que 60, então tem que ser o 7. 7 vezes 8 vai dar 56, ok? Aí, 60 menos 56 sobra 4. 4 é menor do que o 8, então 0, quociente. Então, vamos testar o 5. 5 vezes 8, 40. Opa! Tá no filó. 40 para 40, 0. Então, a representação decimal de 3 oitavos será 0, 3, 7, 5. Tá bom? Aqui, ó. Deixa aqui marcadinho o conjuntinho. E 6 dividido por 7. Vamos dividir aqui esse espaço. E vamos fazer. Se o 6 é menor do que o 7, então eu já vou colocar um 0 do lado do 6 e um 0, aqui do quociente. Vai ficar. Se eu fizer 7 vezes 7, 49, 7 vezes 9, 63, então sobra o 8. 8 vezes 7 dá quanto? 56. Aí vai sobrar quanto? O 4. Aí, ó, 4 é menor do que 7. 0 aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho 6 vezes 7, 42, então vai ser o 5. Então, 5 vezes 7 vai dar 35. 35 para 40, faltam 5. Então, ó, o 5 é menor do que o 7. Acrescento o 0 aqui de novo. Então, ó, vamos lá. Então, eu tenho 7 vezes 7 vai dar 49. 49 para 51. Vamos dar uma paradinha aqui, que 3 números já são suficientes. Então, 6 sétimos vai ser igual a 0,857, ou seja, 0,857 milésimos, ok? Belezinha, legalzinho. Agora vamos à lista de exercícios que vocês têm para resolver no livro.